Muito boa noite, tudo bem com vocês? Um friozinho, uma chuva, é estimulante para estudo, para reflexão, para interiorização. Afinal de contas, nada melhor do que estar no interior em dias de chuva e de frio. A crise e os desafios da vida fazem isso também. Refletimos sobre a vida em exercícios maravilhosos que precisaríamos ter feito em bons momentos também, durante as doenças, durante as internações hospitalares, durante os velórios. Não há por que abominar a tristeza. A tristeza faz parte da vida, a tristeza é geradora de transformações, de reflexões, de mudanças. Dificilmente a gente muda na alegria, muda na euforia. A tristeza é preciosa. Não a depressão, é claro, não a menos-valia, é claro. Mas sim, uma dose de tristeza, um toque de tristeza é fabuloso para a gente se transformar. E quando a gente se transforma, comemorar, alegria, que é tudo de bom também, não é? Muito legal. Hoje, seguindo o nosso roteiro, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, estamos nas questões 122A e B, onde Kardec pergunta sobre as influências que atuam sobre o espírito. E fica claro que eles estão falando das más influências, porque todos nós somos uma espécie de campo eletromagnético que atrai, que influencia e é influenciado o tempo todo. Como se diz no Oriente, temos uma aura à nossa volta, não apenas os seres humanos, que na Idade Média eram representados os santos com uma auréola em volta da cabeça. E a física quântica agora fala de um campo eletromagnético que existe à volta de tudo. É penetrando esse campo, é sentindo esse campo que determinados sensitivos apresentam a psicometria, tocam nos objetos e sentem as cenas nas quais eles estiveram envolvidos. Se isso acontece com objetos, é claro que acontece também com plantas, animais e é claro que acontece com seres humanos. Temos uma carga de energia à nossa volta, através da qual atraímos influências e emitimos influências o tempo todo, com a mesma frequência que emitimos pensamentos, e pensamento é energia, sentimento é energia. Não é assim? Claro. Então, Kardec pergunta: de onde vêm as influências que atuam sobre o espírito? E a resposta aponta assim: dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, do espírito, para dominá-lo e que se alegram em fazê-lo fracassar. Foi essa influência que se quis simbolizar com a figura de Satanás, dos demônios, do diabo, não é? Tantos nomes tem essa figura mitológica. Mitológica por quê? Porque não existe. A questão dos demônios, ela é muito significativa para o nosso estudo sobre as influências,
aprofundaremos em outros momentos, mas não podemos deixar de dizer que demônio vem de daemon, e daemon, como atestam as reflexões de Sócrates, originalmente queria dizer apenas espírito. Ele dizia o seu daemon como um orientador, um protetor, um guia. E é claro que modernamente não se pensa em demônio como um protetor, um orientador, um guia. É que a palavra é viva e ganhou essa conotação modernamente, mas originalmente daemon era apenas um orientador, um protetor, um guia. Então, os espíritos, nós estamos sempre rodeados, como disse Paulo em suas cartas, por uma nuvem de testemunhas. Estamos sempre interagindo com outras forças, com outras energias. E aqui os espíritos dão destaque para as influências perniciosas, para as influências que tentam cercear o nosso livre-arbítrio. Aliás, esse é um ponto fundamental para nós diferenciarmos espíritos elevados de espíritos inferiores. Inferiores são aqueles que ultrapassam, que agridem nosso livre-arbítrio, nossa liberdade, quando os espíritos elevados jamais interferirão na nossa liberdade. Eles oram por nós, eles atuam quando nós damos abertura, eles nos influenciam sim, mas sempre a partir do convite da nossa sintonia. Enquanto que os espíritos inferiores tentam influenciar, tentam gerar a má sintonia para cada vez mais se apoderarem, dominarem nossas vidas. Então aqui ele fala que os espíritos imperfeitos são os que influenciam o espírito, procurando apoderar-se dele para dominar-nos, para dominar o espírito, e que se alegram em fazê-lo fracassar. Claro, o espírito inferior está embriagado com a mesma embriaguez do homem comum aqui na Terra, a embriaguez do poder, do domínio, do exaltar-se, e é muito mais fácil exaltar-se destruindo, dominando, agredindo, do que construindo, amando, não é? Claro. E nisso é que o espírito mostra a sua inferioridade. Assim como mostra a superioridade quando respeita a liberdade, quando investe na construção de uma relação a partir do serviço, da ajuda, da fraternidade. Tanto os espíritos desencarnados quanto os encarnados também agem assim. Todos aqueles aqui na Terra que tentarem cercear a sua liberdade, dominar a sua liberdade, como é o caso dos obsessores encarnados, hoje chamados também de relação tóxica, hoje chamados também de publicidade ou propaganda política. São inúmeros os casos de seres que tentam dominar-nos, que tentam dirigir nossas vidas. E nós precisamos entender isso. Sob as vestes de um sacerdote, de um pastor, de um líder espiritual, muitas vezes atua um obsessor. Sob as vestes glamourosas de um publicitário, de um jornalista, de um dirigente político, muitas vezes atua alguém que quer dominar as massas, dominar as mentes, e assim, com escravos,
arrebanhar poder, fama, dinheiro, não é? Percebamos tal movimento e aprendamos a nos defender em relação a eles. A pergunta 122b é a seguinte: essa influência atua sobre o espírito somente em sua origem? Somente no estágio onde é mais caracterizada a ignorância do espírito? A resposta é: essa influência acompanha o espírito até que ele alcance um domínio completo sobre si mesmo. Nesse momento, os espíritos maus desistem de obsediá-lo. Perguntaram uma vez para Chico Xavier, admirados da sua elevação, do seu trabalho de caridade, da sua psicografia, das suas diferentes mediunidades, se ele alguma vez tinha tido algum obsessor, imaginando talvez o interlocutor que um espírito tão elevado, tão destacado, jamais teria um obsessor. E ele disse: o tempo todo e sempre. O tempo todo e sempre Chico Xavier se disse acompanhado de obsessores. Aquele que pensa que espírito elevado não tem obsessores esquece da cena do ataque espiritual que Jesus sofreu no deserto por parte do chamado demônio. Por 40 dias foi ele assediado, segundo os relatos evangélicos. Então, todos sofremos influências espirituais. Então, aqui diz que a influência acompanha o espírito até que ele alcance um domínio completo sobre si mesmo. Nesse momento, os espíritos maus desistem de obsediá-lo. Aqui fica claro qual é o mecanismo de avanço, o mecanismo de defesa frente ao mal e de avanço perante o bem, que está lá na questão 919 e 919A, que são as orientadoras de todo esse nosso estudo. Lá, os espíritos dizem que o grande mecanismo de avançar ao bem e de se proteger do mal é o autoconhecimento. O que, aliás, conflui muito para uma orientação, uma informação trazida por André Luiz quando em conversa com um obsessor. Para André Luiz, o obsessor manifestou a sua técnica de influência espiritual, dizendo que ele mapeia, que eles mapeiam a nossa alma, veem os nossos vícios, nossos pontos fracos, nossas fragilidades, que são múltiplas no campo da avareza, da bebida, da comida, do sexo, do poder, do domínio, do dinheiro, da vaidade. Inúmeras são as áreas desarmoniosas do nosso ser e o obsessor percebe e atua sobre cada um desses pontos. As influências aqui na Terra fazem o mesmo. Como nos proteger? Pensamos todos nós. A propaganda, percebendo a solidão das pessoas, a carência afetiva das pessoas, associa as bebidas alcoólicas, por exemplo, a círculo de amigos disponíveis, alegres, belos. Será à toa? Claro que não. Espíritos tentando manipular, tentando dominar nossas mentes e sugar nossas energias como vampiros,
tentam nos arrastar a bebida alcoólica, a drogas, a ambientes de sexualidade desarmonizada, porque assim terá material para sugar, material para absorver, e um escravo em potencial para ele dominar. Aquele que quer e faz movimentos claros no sentido de avançar sobre as suas fragilidades, tem defesas. Um alcoólico, por exemplo, que se reconhece alcoólico, sabe que não pode ir solto, livre, aberto para um ambiente onde se ingere bebida alcoólica. Uma pessoa viciada em jogo, se for para um cassino, estará em enorme perigo. Precisa saber se precaver, saber se proteger das muitas influências espirituais que atuam nesse ambiente. E aquele que é viciado em sexo, indo para uma zona de meretrício, para uma boate, a mesma coisa. Para assistir um filme pornográfico. É mais ou menos como alguém que empresta um carro que está puxando para a direita. Se aquele que empresta o carro sabe que o carro está puxando para a direita, não vai sair tão rápido e, saindo com o carro, vai compensar com a sua tendência de ir para a direita com movimentos no volante à esquerda. Nós somos isso. Conhecendo as nossas tendências, as nossas más tendências, compensamos, buscamos movimentos em sentido contrário, nos precavemos das influências que tentam dominar-nos. Então a grande defesa frente ao mal e a grande possibilidade de avanço para o bem, de aprendizado, de cura, de libertação, frente àqueles que nos tentam dominar, vem exatamente do autoconhecimento. É isso que a 919 fala lá e é isso que essas perguntas de hoje nos estimulam a conhecer e a reconhecer. Proteja a sua liberdade. Proteja o seu direito de livre determinação, livre arbítrio. Reconheça que nós estamos num campo de interinfluências mútuas fortes, algumas das quais deliberadamente montam estruturas de dominação de mentes. E sabendo disso, busque o autoconhecimento para saber quais são as suas fragilidades. Se o seu problema é no consumo, na compra, muitas pessoas não podem ter cartão de crédito ou uma disponibilidade financeira na mão que obedecerão aos manipuladores de mente e consumirão produtos dos quais eles nem precisam, mas que foram mandados comprar. E na sua inconsciência, a pessoa obedece aos comandos dos manipuladores. Urgente ganharmos em consciência, e especialmente em consciência de nós mesmos, para avançarmos em assumir a direção das nossas vidas. Você não quer ser livre? Não quer ser dono do seu nariz? Não quer afastar essas presenças desarmonizadas e desarmonizantes dos dominadores?
precisamos urgentemente. Liberdade para todos nós. Que assim seja. Não deixe de ir até uma casa de oração honesta, não apenas espírita ou umbandista, mas de todas as filosofias, desde que dirigidas com honestidade, todas elas há auxílios espirituais. Não deixemos de pedir ajuda da religião e da ciência, porque a psicologia, a psiquiatria ajudam demais, especialmente nos picos. Os remédios ajudam a diminuir os picos de depressão e os picos de euforia e a equilibrar um pouco a psique, a mente humana. A psicologia ajuda muito no autoconhecimento, até certo ponto, até o ponto das vidas sucessivas, não é? E um bom psicólogo, aquele que não dogmatiza a perspectiva espiritual, pode ajudar demais. Muito bom, vamos então saudar os nossos amigos que estão conosco aqui nesse momento precioso de hoje. Tenhamos essa capacidade, essa fraternidade, essa irmandade aqui sempre, em nós, em nossos corações. Muito boa noite, Andréa Salvatore, Ju Passos, Maria Lúcia Duarte Gênio, Erilde Pimentel, Neide Lopes, João Charles, muito bom estar aqui, João. Gugu Souza, que sempre emite e transmite a sua gratidão a tudo e a todos, sentimento maravilhoso que nos conecta com o mais alto. Muito bom. Que esse momento nosso inspire a todos os amigos. Inspiremo-nos e transpiremo-nos, influenciando positivamente pela nossa oração, pela nossa mente, todos aqueles que nós conseguirmos. Oremos agora por todos os influenciadores e os influenciados, porque obsessores e obsediados somos dois lados da mesma moeda, não existe um sem o outro, não há por que expulsar, aterrorizar as mentes por causa disso. As influências são um caminho de aprender a interagirmos. Que essa prática de interação desarmonizada nos ensine, nos estimule a riqueza e a proteção e a lucidez da influência harmonizada. Muito feliz por estar com vocês, muito bom aprendermos juntos. Paz e bem para todos vocês. Não se enganem. Se entenderem que essas informações podem ser preciosas e estamos no meio de uma pandemia de influências espirituais, de obsessores, assim na terra como no céu, transmitam, compartilhem, multipliquem. Precisamos todos de lucidez para nos libertarmos. Um grande abraço, um prazer estar com vocês e até amanhã.